Fala pessoal, Juliano por aqui mais uma vez para a gente continuar na nossa parte 3 do Estatuto do Servidor Emanuel Viana. Esse estatuto que vão reger a carreira de vocês aí, é o que vai dar todas as diretrizes para ti que vai ser servidor público de Emanuel Viana, beleza? Hoje a gente vai tratar finalizar essa parte aqui que eu estava no vídeo passado ali, dos requisitos, né? Enfim, para o cargo público. E a gente vai falar mais, de forma mais detalhada aqui sobre aquelas formas de provimento do vídeo anterior, beleza? Vamos detalhar cada uma e dar alguns exemplos para que fique mais fácil a absorção do conhecimento da lei, certo? Então, pessoal, começando aqui no artigo 20, a gente vai falar sobre o exercício e o efetivo desempenho das atribuições do cargo. No parágrafo primeiro nos diz que a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe o exercício. Se foi uma prefeitura, quem vai dar o exercício provavelmente vai ser o prefeito, né? Se foi para a Câmara Municipal, provavelmente quem vai dar que é o prefeito. E na Câmara provavelmente vai ser o presidente da Câmara, tá? Parágrafo segundo. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar no exercício contados da data da posse. Importante prazo a ser decorado também, tá? Aqui, para a gente fechar com o exercício, aquele esqueminha que eu falei no vídeo passado, vai ser o seguinte. Vamos pegar uma linha do tempo aqui. O servidor fez a prova, né? Foi aprovado. Vou botar que ele fez a prova aqui. Fez a prova. Veio o resultado, vai ser aprovado, né? Que vai ser o caso de vocês, tenho certeza. Beleza, estou aprovado no concurso. O que vai acontecer depois? Eu vou ser nomeado. Aí vem a nomeação. Nomeação é interesse da administração pública, fica a critério dela. Depois, para a nomeação, qual é o prazo aqui? Depois da nomeação, eu tenho 10 dias para tomar posse. Só 10 dias? Se acontecer alguma coisa, posso pedir uma prorrogação? Sim, eu tenho 10 mais 10 dias. Depois da posse, fui lá, assinei o termo, tudo, tomei posse. Quanto tempo eu tenho para entrar em exercício? Exercício, aqui são 5 dias. E é tudo se a gente olhar para uma ótica da lógica, é muito simples. Quando eu nomeio um cara, quando eu nomeio alguém aprovado, essa pessoa pode estar em outra cidade, inclusive, então o prazo aqui para ela tomar posse e lá na prefeitura e assinar o termo tem que ser maior, certo? A partir do momento que essa pessoa foi lá, se organizou e resolveu assinar o termo de posse, a prefeitura ou o órgão que está fazendo o concurso público vai partir do pressuposto que essa pessoa ela já vai estar com tudo pronto para trabalhar, que ela já entendeu que ela foi nomeada, que ela já vai para assinar a posse, e aí o prazo do exercício vai ser mais curto. Então é 5 dias só para te organizar na cidade, por exemplo, quem é de fora, né? Então tudo faz sentido nesse sentido desse andamento aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui tu mata muito a questão, beleza? Artigo 21. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Toda vez que eu começo a trabalhar, eu tenho uma suspensão do meu trabalho, tenho uma interrupção, seja por licença, doença, alguma coisa do tipo, e o reinício, tudo isso é registrado no assentamento individual. É como se fosse o dossiê do servidor. Todo o histórico dele dentro da prefeitura vai estar lá. Tanto que aqui no parágrafo único diz que tu tem que apresentar lá, né? Apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Então vai pedir alguns documentos, tudo que lá vai para o teu assentamento individual. Toda aquela lista de documentos que pedem para tomar posse é para o assentamento individual também. Artigo 22. Diz que a promoção ou acesso
não interrompe o tempo de exercício, que é contado do novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o servidor. Blá, 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 blá. O que significa, né? A promoção é que a gente já entende, a gente já conhece a promoção. Fui promovido no trabalho. Arrumei um novo nível na carreira ali, fui promovido a chefe de alguma coisa. E o acesso a gente vai ver mais pra frente do que se trata, mas é uma forma de promoção basicamente também. E quando diz que não interrompe o tempo de exercício, é meio óbvio, né? Estou trabalhando lá há 5 anos na prefeitura. Fui promovido. Aí, a partir do meu novo cargo, aqui fui promovido novo cargo. E aí vai zerar o tempo de serviço? Não, né? Eu tenho 5 anos e vou continuar com 5 a partir daqui. Então eu carrego basicamente o que ele está dizendo aqui, que não interrompe o tempo de exercício. Então ele vai ser contado do novo posicionamento na carreira. Então estava 5 anos em determinado cargo, levo esses 5 comigo e a partir daqui eu vou contar mais um tempo de serviço do novo cargo. Artigo 23. O ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho. Isso aqui é o padrão da prefeitura, tá? Especificamente de Manoel Viana. Algumas outras prefeituras falam em 44, mas a maioria fica em 40. Então Manoel Viana não foi muito diferente nesse sentido. Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão, o CC, exigirá de seus ocupantes integral dedicação ao serviço. Então, todo cargo de CC exige integral dedicação, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Cargos de secretário, chefes, departamentos e diretorias são cargos de integral dedicação. Beleza, artigo 24, vamos pular, vamos aqui para a parte da estabilidade, isso aqui é bem importante também. Artigo 25. Serão estáveis, que é o que todo mundo almeja, né? Dentro do concurso público, após 3 anos de efetivo exercício. Tudo aqui que tiver riscado, vocês desconsiderem porque já não existe mais. Foi atualizado e aqui está a nova lei que veio e atualizou esse dispositivo. Então, após 3 anos de efetivo exercício, aí sim os servidores nomeados vão ser estáveis. Aqui é a condição onde após esses 3 anos, em que hipótese o servidor vai perder o cargo, né? Então, o servidor estável, ou seja, aquele que passou pelos 3 anos já, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O que é uma sentença judicial transitada em julgado? Que não tem mais recurso. Já passou por todos os trâmites, a pessoa foi lá, se defendeu e não teve mais o que fazer. Então, toda vez que disser algo em sentença judicial transitada em julgado, quer dizer que o juiz já decretou e não tem mais como entrar com recurso nesse sentido. Ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa e seja declarado culpado, ou nele reconhecer a prática de crime de peculato. Aqui é um dos crimes contra a administração pública, né? Que não precisa entender o conceito agora, mas saiba que o peculato, sim, o servidor estável pode perder o cargo por um crime dessa dimensão. Aqui no parágrafo 1º nos diz que invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, a gente vai ver depois lá as formas de provimento, será ele reintegrado, que nós temos lá a reintegração, né? E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Essa parte que dá uma confundida, mas é basicamente o seguinte, tá? Temos lá Joãozinho. Joãozinho era estável e foi demitido, tá? Após, então, chapéuzinho nele aqui, gauchão. Foi demitido quando era estável e Joãozinho, e aí esse cargo dele aqui ficou vago. Então ele deixou um cargo vago. Nesse cargo vago foi ocupado, depois ele foi ocupado por outro servidor, certo? Beleza, é uma troca de cadeiras ali. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado.
Ou seja, Joãozinho volta para o cargo que estava vago, né? Que outra pessoa, outro servidor tinha ocupado. Então, vai passar um tempo lá e aqui, ainda que esteja outra pessoa lá, ela vai ter que sair, como diz aqui no artigo, no parágrafo primeiro, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, porque esse cara que ocupou a vaga dele, do Joãozinho, quando ele saiu, foi demitido, ele tinha um cargo anterior a esse. Então ele vai voltar para o cargo anterior dele, sem direito à indenização, porque foi algo, um erro da justiça em si, né? Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Beleza, esse cara tentou voltar e tinha outra pessoa e não deu. Não tinha como esse cara voltar, né? O que estava ocupando o cargo do Joãozinho, ou ele vai ser aproveitado em outro cargo, que não era o de origem, ou posto em disponibilidade. Então, a hora que tiver uma vaga, vão chamar ele. Aqui é só prestar atenção bastante na parte se estável, isso aqui é bem importante, tá? Porque se o cara não for estável, isso aqui pode acontecer até com qualquer servidor dentro da prefeitura. Isso é uma parte que ninguém fala, mas é importante vocês saberem, porque vão entrar num ambiente assim. É muito, muito raro de acontecer, mas tá aqui na lei e a gente tem que comentar a respeito, tá? Digamos que tu foi um azarado que entrou no lugar de alguém que tinha sido demitido e de forma judicial essa pessoa tem que retornar. E tu tá lá no cargo do cara, ocupando o cargo dele. Se tu não é estável, ou seja, ainda não cumpriu os 3 anos, que isso é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não é possível os demais artigos acontecerem. Se tu não é estável, tu vai ser mandado embora. Então tu vai ser exonerado, né? Por quê? Porque tu não é estável. Aí o cara voltou pro cargo e não tem mais para onde tu ir, certo? Isso é complicado, né? É bem, bem raro de acontecer, mas é uma possibilidade, tá? Então vamos dar andamento aqui. Parágrafo 2º, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao serviço até seu adequado aproveitamento. Então, se o Joãozinho lá, em vez de voltar para o cargo dele foi extinto ou não é mais necessário, ele vai ficar em disponibilidade com remuneração proporcional até seu adequado aproveitamento. Aqui uma condição, né, para aquisição de estabilidade. É obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída por essa finalidade. Então, lá no final dos teus 3 anos de estágio probatório, acho que nos últimos 2 meses, se não me engano, vai ter mais para frente ali, vai ter uma avaliação por uma a comissão especial para esse fim, para ver se tu vai adquirir a estabilidade ou não. Aqui no artigo 27, diz que enquanto não adquirir a estabilidade, poderá o servidor ser exonerado no interesse do serviço público nos seguintes casos. Então, enquanto tu não isso aqui eu já vou diferenciar, vou falar mais para frente, mas já vou diferenciar também. Aqui, exonerado, isso aqui é diferente de demissão, tá? É a mesma coisa, mas por motivos diferentes. Aqui na demissão, a gente tem que é como se fosse uma punição. Já na exoneração, a exoneração ela é dividida de algo administrativo, não é bem uma punição. Ou seja, eu não passei no estágio probatório, eu não, não tomei posse quando deveria, tudo são formas de exoneração e não de demissão. Sempre que falar em demissão dentro do serviço público, a gente vai falar de punição, ou porque o cara fez uma cagada lá dentro. E toda vez que for falar em exoneração, não foi algo que ele fez, mas sim uma parte, uma vontade da administração, né? Quanto não atingiu ou atendeu a alguns requisitos específicos. Então, se tu não adquiriu estabilidade, o servidor pode ser exonerado nos seguintes casos: inassiduidade, o cara chega sempre atrasado, não cumpre os horários, indisciplina, insubordinação, não respeita superiores hierárquicos, ineficiência, o cara é moroso, demora para fazer o trabalho dele, falta de dedicação aos serviços e má conduta. Também são coisas básicas, né? Que se a gente tem que se enxergar dentro daquele cargo e ver que se tu mesmo vai te enxergar e ver que se tu tá fazendo aquelas coisas ali, obviamente tem que ser demitido, né? Porque é o mínimo que se espera dentro do cargo público.
Partindo aqui para mais aquelas formas de provimento, a gente vai ter a promoção, no artigo 28. As promoções obedecerão às regras da lei que dispuser o plano de carreira. Então, o que é promoção, né? Eu sou, sei lá, sou motorista padrão 1 e eu vou ser promovido para padrão 2. É a promoção que a gente já conhece, que advém também do serviço privado. Aqui que é bem interessante, que aqui é uma novidade dentro do Estatuto Específico da Manuel Viana, tá? Que no Estatuto do Servidor, especificamente, tem o acesso. Isso aqui foi uma coisa que quando eu li, achei bem interessante, porque facilita e valoriza o servidor que já trabalha dentro do município, tá? O acesso, conforme o artigo 29, é a oportunidade que dispõe o servidor de comprovada especialização adquirida para o exercício em determinado cargo, havendo vaga a ele ascender, ou seja, ocupar, sem a necessidade de novo concurso público. Basicamente, o que é o acesso? Isso aqui não é toda a prefeitura que tem. É importante ressaltar de novo, por isso que uma novena pode ser uma grande oportunidade aí. O acesso é o seguinte: temos lá a Joana, Joana, servidora pública da prefeitura, Joana, técnica de enfermagem. Beleza. Algum tempo depois, Joana se especializa em alguma área específica, tá? Ela se especializou em uma área da saúde específica. Nesse sentido, a prefeitura vai lá e precisa, né? A prefeitura precisa de um profissional com essa especialização. Ora, por que eu vou criar um novo concurso público se eu posso encontrar pessoas capacitadas dentro da minha própria prefeitura, do meu próprio organismo aqui, público, e chamar essa pessoa para trabalhar nessa vaga? Pronto. E aqui a gente vai ter alguns critérios. Basicamente é isso. Então, em vez de abrir um novo concurso para um cargo, por exemplo, abrir um técnico de UTI. O que eu preciso para ser um técnico de UTI? Uma especialização em UTI, por exemplo. Estou sendo bem, não sou muito da área da saúde, mas é só um exemplo. Se Joana fez a especialização e atendeu os requisitos necessários, por que não chamar ela? Então, basicamente, o acesso é isso. Tá? Pode ser em qualquer área. Aqui a gente vai ter os poréns. Parágrafo 1º. O acesso somente poderá ocorrer na mesma área de atuação do servidor. Joana, que é da saúde, ela só vai poder entrar pelo acesso em cargos da área da saúde, certo? Não pode ser de outra área. E se eu tenho mais de um concorrente? É isso aqui que vai esclarecer o parágrafo 2º. Havendo mais de um concorrente nas mesmas condições, serão fatores a considerar. Então vai ter o parecer de uma comissão especializada para esse fim, com a participação de servidores do setor, o servidor público com maior tempo de serviço público e na função, quem for o antigão ali vai ter preferência, condições de aproveitamento no curso ou treinamento realizado, quantificado através de nota, quem tirou a melhor nota no curso de especialização também vai ser um requisito a se considerar, e a idade, né, tendo preferência o mais velho. Então, estando atento a esses requisitos, já pode realizar o acesso. Aqui, a partir da readaptação, eu vou fazer uma parte 4 para a gente continuar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, a gente continua na parte 4 a partir da readaptação, que eu estou fazendo bem explicado, com bastante exemplo, porque essa parte aqui ela é bem chata mesmo. Dá um nó se tu vai só ler, assim, sem explicações, tu não vai entender muito o que o estatuto está dizendo. Parece que está grego. Na verdade é bem simples, mas é que o juridiquês dá uma complicada. Certo? Então te inscreve no canal, deixa um like para nós, na parceria, que isso ajuda muito aqui, dá uma motivada, comenta. E vamos para a parte 4 em seguida.